Graça e paz, queridos. Sejam bem-vindos a este momento de reflexão bíblica, a mais um encontro que nós temos na presença do Senhor. E a minha oração é que você, nesta noite, também aprenda um pouco mais sobre essa mensagem do Sermão do Monte e que Deus nos instrua como Ele tem feito e que a gente consiga, ao final, entender esse tema tão importante, que é o tema que está nesses dois versículos, que serão tema da nossa reflexão, base da nossa reflexão esta noite. Dois versículos que trazem um impacto, geram um impacto muito grande na vida de todo mundo que olha para a palavra de Deus e tem a palavra de Deus como padrão para a vida. É algo que também vai impactar a sociedade, se for analisado da forma bíblica, vai gerar um benefício, vai gerar uma mudança positiva. Se não for avaliado, se não for percebido, entendido, vai gerar perdas e tudo mais. Então, a gente vai analisar esta noite o tema do divórcio à luz do entendimento, do ensino de Jesus. E eu convido você a ficar conosco e a participar deste momento até o fim, tá bom? E neste momento eu clamo ao Senhor e chamo você para clamar junto comigo, a gente clamar em oração a Deus, pedindo que Deus esclareça para nós esse ensino, esse texto. Então, por favor, feche os olhos e vamos orar juntos, pedindo a direção do Senhor, pedindo a sabedoria dele. Então, feche os olhos aí e vamos orar juntos. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais este momento que a gente tem para meditar em Tua Palavra. Que o Senhor, ó Deus, nos encaminhe, que o Senhor nos dirija durante todo este período de reflexão e que aquilo que nós formos, ó Deus, avaliando, que avaliemos com a luz do Senhor sobre nós, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, para que a gente consiga realmente compreender a mensagem desse texto e que, compreendendo, nosso coração se derrame diante do Senhor para que sejamos guiados por essa palavra, guiados pela vontade do Senhor. Então, que o Senhor visite cada família e que este momento seja um momento extremamente positivo para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vou colocar aqui o texto da nossa reflexão nesta noite e peço que você abra aí a palavra do Senhor nesse texto e permaneça com ela aberta, a Bíblia, para que a gente, havendo aquela necessidade de voltar e identificar algum aspecto do texto, você já tem a Bíblia aí na mão, tem a Bíblia aberta, tá bom? Então, Mateus capítulo 5, versos 31 e 32. Vou fazer a leitura aqui e peço que você acompanhe aí na sua Bíblia, tá bom? Mateus 5, verso 31 e 32. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Queridos, nós temos visto já no Sermão do Monte que Jesus está apresentando àqueles seus ouvintes a mensagem do reino, o padrão de comportamento no reino, e ele faz isso mostrando que esse caminhar nessa mensagem, sob o palio, a bandeira dessa mensagem, se dá a partir do momento que existe a salvação na vida da pessoa. E aqui ele continua dentro daquela pauta moral dele, a pauta que mostra qual é o comportamento que se exige do cristão, e ele lança mão dos mandamentos para que
para que ele dê uma demonstração, uma interpretação, que é a interpretação correta, para que afaste uma maneira legalista de se olhar o padrão moral, para que se afaste uma forma mecânica de se tentar atender o padrão moral. E quando a gente olha para esse texto, a gente vai perceber que esse é um tema que sempre gerou uma busca por uma interpretação cada vez mais flexível, porque a gente sabe que o ser humano, seja ele homem ou mulher, tem no seu coração o desejo cada vez mais desenfreado por fazer as coisas que vêm na sua mente, no seu coração, e por diversas vezes tenta torcer a palavra, o conceito bíblico, para que a mente dele seja menos atacada, por assim dizer, pelo conceito bíblico, seja menos inquirida. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente vai perceber que havia ali uma prática no meio de Israel que pegava como uma ideia para dar base àquela prática o que Moisés havia dito em Deuteronômio 24, versículo 1, e usava isso como uma regra. Aquilo que era uma exceção passou a ser regra. E para que a gente consiga entender isso, e é importante demais que a gente entenda, porque a nossa sociedade vive uma realidade que precisa compreender o que esse texto diz, para que consiga atender a palavra de Deus sem que nós vivamos uma realidade mentirosa, por assim dizer. Para que não vivamos um padrão falso do comportamento cristão. A gente precisa entender essa mensagem. E para que a gente consiga entender, para que a gente se comporte à altura dessa mensagem, a gente precisa lançar a mão do contexto histórico, do que acontecia tanto naquele momento em Israel, como também o que acontecia na realidade, tinha acontecido na realidade grega e na realidade estava acontecendo na realidade romana. Porque a mensagem que é aqui apresentada por Jesus, num primeiro momento, fica para aqueles ali que estavam ouvindo a sua audiência inicial, original, que era o povo judeu, mas essa mensagem, ela extrapola, ela avança fronteiras e ela chega ao território romano, território greco-romano, porque os romanos tinham conquistado o território grego cerca de 200 anos antes do nascimento de Cristo. Então, era um território que seria abraçado também por essa mensagem e o mundo inteiro. E aqui, nesse primeiro momento, eu chamo a sua atenção para aquilo que há de mais interessante, mais importante, dentro do contexto histórico, na avaliação do judeu sobre o divórcio. Um ponto interessante aqui é que o casamento era algo tão importante para a cultura judaica, e é muito difícil você encontrar, pelo menos em teoria, em outra cultura, alguma nação que desse tanta atenção e tanto valor ao casamento. Isso no conceito teórico, né, uma avaliação teórica. Lá no papel eles tinham uma atenção extremamente... uma atenção que de fato fazia com que a nação se comportasse, pelo menos tivesse em teoria, um comportamento de zelo pelo casamento, mas na prática a gente já viu e já percebe que esse comportamento não era assim. Mas dentre as nações, pelo menos na teoria, ninguém tinha o casamento como algo tão importante. E naquela cultura judaica, a pessoa, o homem, só podia se abster parcial ou completamente do casamento se ele entregasse a sua vida, devotasse a sua vida ao estudo da lei. Essa era uma observação, né? Então, se ele fosse estudar a lei e quisesse passar mais tempo ali se devotando a esse estudo da lei, enquanto ele estivesse estudando a lei, fazendo ali os seus cursos, o seu estudo nas escolas da época, ele não precisaria casar. Mas se ele terminasse esses estudos, ele poderia assumir esse compromisso, mas se ele quisesse continuar a vida dele toda como um mestre da lei, se aprofundando no conhecimento, ele poderia ficar sem casar. Mas era uma exceção à regra, porque o judeu entendia
que o casamento é uma ordem do Senhor e ter filhos era uma demonstração de que você contava com a bênção de Deus e estava cumprindo a ordem do Senhor de ter filhos e fazer com que a terra pudesse receber mais habitantes aí, crescer e multiplicar, né? Então, dentro da regra, a única exceção para o casamento, a pessoa podia abrir mão do casamento, não assumir o casamento, era essa pessoa se devotar, se entregar ao estudo da lei. E aí, quando a gente olha para o que era feito, como era feito, né, o arranjo de casamento na época, a gente vai perceber que, via de regra, o pai já arrumava, já fazia os acordos ali para o casamento, né, da filha. E a filha tinha, quando ela chegasse aos 12 anos de idade, ela poderia dizer que não queria aquele casamento. Então, era o momento em que ela podia dizer que não aceitava se casar. Se ela aceitasse se casar com quem foi indicado pelo pai, ela estaria casada para o resto da vida, a não ser que ela cometesse o adultério e o marido desse a carta de divórcio, né? Ele se separasse dela. É tão interessante essa cultura que a cultura judaica, a mulher na cultura judaica, ela não era vista como alguém que tinha direitos, pelo menos não em regra. E a mulher naquela cultura não tinha o direito de pedir o divórcio. Isso era um outro ponto. O homem poderia pedir o divórcio por qualquer que fosse o motivo, né? Mas a mulher não. E com base até nessa exceção que Moisés prevê lá em Deuteronômio 24, verso 1, houve uma discordância dentro da cultura judaica nas duas escolas da época, que eram as escolas que ensinavam a lei e que faziam a interpretação da lei. Tinha a escola de Shammai, que era uma escola mais séria, mais voltada para o que a lei ensinava, não se preocupava muito em muitas inovações, abria exceções. Então, essa escola de Shammai entendia que, assim como Moisés havia apresentado aquela exceção, a única forma de encerrar um casamento seria, ter o divórcio, seria com o adultério. Então, o adultério cometido é pela mulher. E já havia uma outra escola, que era a escola de Hillel, que era uma escola mais aberta, uma escola que gostava muito de abrir exceções, de fazer com que a regra não fosse vista de uma forma apenas, e ela pegava aquela ideia de Deuteronômio 24, verso 1, e ampliava. E ampliava, inclusive, falando sobre um ponto daquela previsão de Deuteronômio 24, 1, que é sobre a mulher que o homem olhasse para ela depois de casado e encontrasse algo que ele reprovasse, né? Vou ler aqui o versículo 1 de Deuteronômio 24 para você ver. Diz assim: se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser, olha só, se um homem casar-se, ele se casou com ela, e depois não a quiser, por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Então, no caso da escola de Shammai, a ideia era, o único caso que pode dizer que ele encontrou algo que ele reprova nela é o adultério. E a de Hillel dizia que se o homem olhasse para a mulher e visse algo que ele reprovasse, ele poderia dar a carta de divórcio. Podia ser qualquer coisa. Se ela falasse mal dos sogros na frente dele, se ela falasse alto demais e o vizinho escutasse, se ela deixasse a comida, fizesse uma comida que não fosse tão agradável, se ela não prendesse o cabelo direito. Então, qualquer que fosse o motivo para a escola de Hillel, já caberia aqui, já conseguiria aproveitar, a pessoa se aproveitaria, aquele homem, dessa previsão que está em Deuteronômio 24, 1, que é uma exceção, e faria dela uma regra. Então, veja como estava sendo visto o casamento, né? E o divórcio. Então, na teoria, o judeu tinha o casamento em alta conta. Como eu falei há pouco,
em nenhuma cultura daquele período, né, e você veria alguma cultura tratando o casamento, o matrimônio, de uma forma tão destacada, respeitando, pelo menos na teoria. Mas na prática havia uma busca incessante por fazer algumas concessões nesse entendimento ao casamento e desfazer o casamento por qualquer que fosse o motivo. E a palavra de Deus, desde o início, a gente vai ver Jesus falando sobre isso, apresenta o casamento como algo muito sério. Apresenta o casamento como uma decisão que marca a vida de quem contrai o matrimônio. E que há ali um voto, um compromisso, não apenas físico, mas também espiritual. Mas vamos seguir aqui nessa análise. Se aquele homem que havia se casado com a mulher na cultura judaica quisesse se separar dela e abraçasse aquela interpretação da escola de Hillel, que era a interpretação mais aproveitada na época, porque a cultura estava em declínio, então eles pensavam que, de fato, aquelas justificativas da escola de Hillel, né, que a mulher falasse alto, que a mulher fizesse uma comida ruim, que ela não prendesse o cabelo direito, que aquilo já era justificativa para enquadrar esse homem, esse casamento, naquela previsão de Deuteronômio 24:1. E como é que era o procedimento para o divórcio? O procedimento era bem simples. Bastava que o homem pegasse, escrevesse num papel que ele já não queria mais a mulher e que a partir daquele momento ele dava a carta de divórcio a ela e que ela poderia ir embora e procurar uma outra pessoa, uma outra vida, e bastava que ele tivesse 2 testemunhas que assinassem aquele documento, né? E normalmente o texto era mais ou menos assim. Olha só, esta é a ata de teu divórcio de mim, carta de demissão e documentação de tua liberdade, para que possas voltar a te casar com o homem que quiseres. Esse parágrafo aqui resumia todo o divórcio. E quando essa mulher recebia a carta de divórcio, ela tinha que ir embora, né? Então veja qual é o contexto em que Jesus dá essa mensagem, apresenta essa mensagem. E esse assunto volta à tona em Mateus, capítulo 19, quando os fariseus questionam Jesus sobre o divórcio, né? E lá Jesus vai falar um pouco mais sobre esse assunto também, e trazendo à tona todas essas questões que aqui ele apresenta no discurso dele, na mensagem, mas lá ele vai ser questionado sobre o que ele falou aqui. Havia também, além do adultério, uma possibilidade na lei rabínica, né? Não era nem na lei de Moisés, mas numa interpretação dos rabinos, de que o divórcio também era obrigatório quando houvesse esterilidade. Então, por exemplo, um casamento que já tivesse 10 anos de existência e que não tivesse ainda filhos, era obrigatório a separação, porque entendia-se que o casamento era para procriação, para ter filho. Então, se não tem filho, então não adianta. É melhor separar, porque ali a ideia era sempre que a mulher tinha um problema. Então, se o homem fosse estéril, estaria sempre sobre a mulher aquela ideia de que ela que era o problema. Mas, havendo essa separação por esterilidade, a mulher poderia se casar de novo. E se ela se casasse e tivesse filhos, ficaria provado que o problema era com o homem, né? Com o marido. Uma outra questão interessante aqui é que o abandono do lar não era razão para o divórcio na cultura de Israel, judaica. Então, se, por exemplo, o homem desaparecesse e a mulher ficasse em casa, e ele não aparecesse mais por um prazo razoável, não haveria ali o entendimento, a declaração de separação, o divórcio. Isso era impensável, né? O que teria ali, o que se poderia fazer é que se flexibilizaria a declaração de morte. Então, se ele já tivesse desaparecido há um bom tempo, ao invés de ter 2 testemunhas para fazer uma declaração e assinar, fazendo ali, assumindo um compromisso de que, de fato, por tudo que já tinha sido avaliado, tudo levava a crer que ele tinha morrido, bastava que uma pessoa só assinasse. E então, dessa forma, a mulher, depois do homem ter desaparecido, ter abandonado lá, e ninguém mais saber do paradeiro dele, poderia ter o homem como declarado morto, e não o divórcio, né? Então veja como é que era a questão naquele período.
Então aqui a gente analisa o contexto do público, não é? Das pessoas do auditório de Jesus, dos judeus. Fiz aqui essas observações sobre a cultura judaica. Agora eu vou fazer observações para formar esse conceito um pouco mais amplo sobre o que acontecia com os gregos, né? E na cultura grega a situação era bem pior. Se na judaica, a cultura judaica já era desse jeito, tendo a lei do Senhor, imagine na cultura grega. Os gregos tinham dois problemas que pioravam esse cenário moral sobre o casamento, padrão sobre o que era o casamento para o grego. Um deles era que já era esperado pela sociedade grega que uma pessoa que se casasse, um homem que se casasse, que ele tivesse outras mulheres. Essa era a ideia na cultura grega. Então, para o grego, quando ele se casava, a mulher era aquela que ia tomar conta da casa e ele tinha à disposição dele as prostitutas, que ele procurava e visitava com bastante frequência, e também tinha as concubinas. Então, é algo até que se parece, em certo sentido, com a nossa cultura hoje, né? Tem muita gente na nossa cultura brasileira que pensa, eu vou me casar, vou ter a minha esposa em casa, mas vou ter as outras por fora, e isso é bastante normal de ser visto, né? Tem muita gente que acha que isso é o padrão da normalidade. E era aquilo que acontecia na cultura grega. E um outro detalhe que agravava a situação é que não havia sanção legal nenhuma. Em Israel, tinha a previsão de que o casamento era norma, que a exceção era a separação e que dentro de uma interpretação mais estrita pela escola de Shammai, havia aquela ideia de que apenas o adultério dava razão para a separação. Mas a gente viu que fizeram interpretações mais amplas pela escola de Hillel, que era um outro rabino da época, que abria essa exceção, transformava essa exceção em uma regra e colocava muito mais coisas ali para abraçar essa possibilidade da separação. Mas na cultura grega não havia freio algum. Então, tem até o discurso de um grego da época, né, chamado Demóstenes, que ele mostra um pouco do que era a prática social aceita naquela época, que era o seguinte: temos cortesãs para o prazer, temos concubinas para a coabitação diária, temos esposas para ter filhos legítimos e para que sejam as guardiãs de nossos interesses domésticos. Então veja, na mente do grego daquela época, havia o casamento como uma forma de garantir que ele teria filhos legítimos, e a esposa ali era alguém que ia cuidar dos negócios de casa. E uma outra questão da cultura grega é que era a mulher com quem o grego se casava, ela não tinha liberdade para sair também toda hora, não. Ela era alguém que, inclusive, tinha que ter acompanhamento quando saía e vivia uma vida de claustro, não é? Ela vivia trancada, trancafiada. E naquela cultura havia a exigência grega de que a mulher, a esposa oficial, que ela se mantivesse moralmente pura, que ela estivesse ali guardada em casa e que para o homem não havia qualquer tipo de limite, ele podia fazer o que ele quisesse. Então era mais uma cultura que olhava a mulher muito mais como um objeto, muito mais como uma coisa, algo que era administrado, né, pelo homem, do que alguém que tivesse direitos, que tivesse sentimentos, né? Ali na cultura grega, você veja que existia um apego tão grande à promiscuidade, à imoralidade, que um homem chamado Solon foi um dos que abriu vários prostíbulos na cidade, várias casas de prostituição, e essas casas de prostituição deram bastante lucro para ele. E o que ele fez? Ele, com o dinheiro das casas de prostituição, construiu um templo a Afrodite, a deusa do amor, em Corinto. E aquele templo era visto como uma maravilha pela cidade, né? Havia naquele templo pelo menos algo em torno de 1000 sacerdotisas que eram prostitutas também.
e que eram mulheres que saíam pela cidade, né, procurando homens, pessoas que pudessem ir para o templo ali com elas, e para a prática mesmo sexual. Então, veja como era a cultura daquele período. E quando a gente olha essa situação na Grécia, a gente vai perceber que a única maneira de a mulher ter a vida dela, ter o divórcio naquela cultura, era quando o homem aceitava fazer a separação e ela tinha de volta o dote que a família tinha pago, né? Então, o que salvava ela naquele momento era que ela tinha o dinheiro de volta do que o pai, do que a família, do que tinha sido pago, né, como dote. E na cultura romana, a gente vê um cenário que era algo que, antes de os romanos conseguirem conquistar o território grego, os romanos viviam de uma maneira. Tinham o casamento, o matrimônio como algo muito sério, muito visto como os judeus mesmo viam antes, né? Então, nos séculos anteriores à conquista da Grécia, o Império Romano tinha o casamento em alta conta. E é curioso que nessa cultura romana, antes da conquista da Grécia, a mulher casada, chamada de matrona, que era a mulher casada, respeitada, ela era alguém que não ficava presa em casa. Ela participava da vida social, ela era alguém ativa, né? Tinha sua voz na sociedade também. E há até um comentário, uma frase de um jurista da época, né? O Modestinos, que ele diz o seguinte, que o casamento é a coparticipação durante toda a vida dos direitos divinos e humanos. Então, na frase dele, a gente consegue perceber a ideia que existia sobre o lugar da mulher naquela cultura, né? Havia o casamento era algo muito sério, e aquela mulher e aquele homem que estavam no casamento tinham direitos que tinham que ser preservados e estavam ali em pé de igualdade. É tanto que conta-se a história de um magistrado romano que havia, abrindo um parênteses aqui, havia casas de prostituição, né, mas eram muito mal vistas, e as pessoas que ali frequentavam esses lugares, eram estigmatizados na sociedade. E um dos magistrados romanos foi para uma casa dessa de prostituição. Chegando lá, foi assaltado, e a história conta que ele não quis mover a ação contra os bandidos, porque ele não queria se expor e mostrar que ele tinha sido assaltado numa casa de prostituição. Veja como era importante se proteger para que o casamento, o nome não fosse prejudicado. Isso antes de conquistar o território da Grécia. Depois que Roma conquistou o território grego, a cultura grega passou a influenciar a romana. E os romanos, quando chega nesse período do ministério de Jesus, já estavam se comportando da mesma forma que os judeus se comportavam, olhando para o casamento como algo que não era tão importante assim, e também avaliando o divórcio como algo muito, muito fácil de ser feito. É tanto que chegou um ponto na cultura romana que houve a necessidade de se aplicar impostos sobre as pessoas solteiras, porque muitos não queriam mais casar, viam o casamento e os filhos como algo ruim. Então, aplicou-se ali um imposto, né? Criou-se um imposto para que os solteiros pagassem, e a forma de fugir do imposto era casar. E também criou-se em lei uma previsão de que a pessoa solteira que já tivesse idade para casar, que não tivesse casado ainda, que ela também não teria direito à herança. Então, formas para fazer com que as pessoas voltassem a se casar, porque já não viu o casamento como algo necessário, como algo importante. Então, diante desse cenário, e eu fiz questão de fazer esse apanhado histórico com a razão, porque só dá para entender o que Jesus está falando nesses 2 versículos quando a gente consegue compreender o contexto todo. Qual era o público dele ali na cultura judaica e qual era o público dele na medida em que a mensagem do reino começasse a ser pregada no território romano, que era composto por gregos e por outros que tinham o mesmo conceito e até pior do que o judeu sobre o casamento e o divórcio.
Então, quando Jesus fala nos versos 31 e 32 que aquilo que tinha sido dito sobre o matrimônio, e diz que se houvesse uma razão para a carta de divórcio, que o homem ali, não era nem a mulher, era o homem, poderia dar a carta de divórcio, e ele disse que aquilo que foi dito não podia ser lido daquela maneira, e que o casamento tinha que ser avaliado e visto da forma correta, com a seriedade que tem que ser visto, e que aquele que desse a carta de divórcio, a não ser por relações sexuais ilícitas, adultério, que estaria pecando, em resumo, estaria praticando um pecado, ele mostra que a ideia que o mandamento traz é a ideia de que o casamento, diante de Deus, é visto como algo tão sério, que ele não pode ser tratado de forma, assim, a dar um descrédito tão grande como eles estavam fazendo naquela época e como é feito hoje também. Porque se a gente for analisar hoje como o casamento é visto em nossa sociedade, a pessoa se casa, mas ela se casa, mas já começa a pensar, em boa parte das vezes, no que ela vai fazer quando ela se separar. Então, olha o casamento muito mais como uma fase da vida do que como um compromisso assumido para a vida toda. E qualquer que seja ali a razão, acaba abrindo mão do compromisso, abrindo mão daquele casamento para fazer qualquer outra coisa da vida. Então, a primeira questão que eu quero que você pense aqui, com base no que Jesus falou e do que era visto na cultura da época, é que esse mandamento, falando sobre a ideia do casamento, do matrimônio e do divórcio, ele tem que ser entendido como algo que é exceção. O divórcio é exceção. Ele nunca vai ser a regra. Então, quando a gente pensa no casamento, o que o Senhor ensina a nós é que o casamento ele tem que ser visto com a seriedade que envolve o ato. É tanto que lá no capítulo 19, quando Jesus é questionado, mais uma vez, sobre o casamento e o divórcio, Jesus diz que o casamento ele tem que ser levado até o fim e só pode ser dissolvido em razão do adultério. Em razão só pode ser dissolvido assim. Essa é a ideia. E aí, quando ele fala isso, você pode ver lá no capítulo 19, que gera no coração, inclusive dos discípulos, um espanto, porque os discípulos tinham passado a vida toda ouvindo, na cultura deles, de que, inclusive pela influência da escola de Hilel, que dizia que podia se separar da mulher, até porque ela falava alto e o vizinho escutava, então que aquela palavra de Jesus era muito dura, tanto que os discípulos dizem assim, então é melhor nem se casar, se é desse jeito, se não pode separar, então é bom nem casar. E aí Jesus mostra duas situações em que as pessoas podem ficar sem se casar, quem consegue, né? E fala sobre o eunuco, que é o eunuco, tanto o que se fez eunuco, né? O que nasceu assim, que não tem interesse no casamento, ou aquela pessoa que percebe que o casamento, para o que ela tem de vida, o chamado que ela tem, não vai ser um impedimento, né? Mas veja que até para os discípulos, olhando o capítulo 19, foi um espanto dizer que o casamento tinha que ser analisado com essa seriedade. Então, a primeira lição que a gente extrai daqui é que a separação, o divórcio, é a exceção, nunca a regra. Então, quando a gente pensa num relacionamento, no casamento, ele é assumido diante de Deus, ele é assumido diante das pessoas, e aquele ato ele não é simplesmente um ato social também, é espiritual. Então, quando eu me caso, eu acabo, como a palavra de Deus fala, me tornando um com a pessoa com quem eu me casei. E me tornando um, qualquer que seja a ruptura nesse relacionamento, vai deixar marcas, vai deixar sequelas. Eu gosto muito daquela imagem que, vez por outra, é usada para simbolizar o casamento e a separação também, de duas folhas que são coladas, né? Quando você pega duas folhas e você passa a cola ali, você cola aquelas duas. Se você tentar tirar aquelas duas folhas, descolar, você vai acabar rasgando as folhas. Você não vai conseguir descolar perfeitamente. Vai ficar parte da folha em uma, parte da folha na outra. E assim, o que a gente
pode usar de exemplo para simbolizar a questão espiritual. Houve o casamento, quando há separação, divórcio, com certeza fica sequelas. Pode ser que não fique aparentemente para uma das pessoas que saiu e que acha que foi uma maravilha ter conseguido separar, mas para outra que ficou e que gostava daquela pessoa, vai ficar a marca, vai ficar o vazio, vai ficar a dor, vai ficar uma cicatriz. E espiritualmente sempre vai haver essa ligação, não tem jeito. Então, o casamento ele vai muito além dessa ideia de uma convenção social. Espiritualmente ele também tem o seu reflexo e é bastante profundo. Uma outra questão é que quando Jesus fala sobre o divórcio, que a única exceção que poderia ser compreendida para o divórcio seria o adultério, a gente precisa também avaliar isso da forma correta. Se a gente fosse olhar para o que Jesus está dizendo aqui e fosse entender que não há nenhuma outra opção para um casamento que não está caminhando bem, a gente estaria também avaliando a própria palavra de Jesus de forma legalista, né? E eu digo isso por quê? Porque, olha só, há casamentos em que não há o adultério, mas há um risco de morte iminente. Por exemplo, uma mulher que está sendo ameaçada de morte, uma mulher que está sofrendo ali uma situação de agressão. Eu soube de um caso um tempo atrás, já faz um tempo, né? Um triste caso de um pastor que uma ovelha dele, uma membro da igreja, estava tendo problemas em casa, foi conversar com ele dizendo que ela estava sendo maltratada, espancada pelo marido, o marido ameaçava de morte, aquela coisa toda. E ele disse para ela o seguinte, que ela não poderia se separar daquele homem, porque não tinha adultério, então ela não poderia se separar. E ele mandava ela para casa. Até que um dia no meio da noite, ela foi para casa, na casa desse pastor, tinha apanhado do marido, e aquele homem, e o pastor olhou para ela e, apegado àquela ideia, né, de que de fato só o adultério justificaria a separação, disse para ela que ela precisava voltar para a casa dela. E ela voltou, e o marido matou ela naquela noite. Então, avalie a situação. O que Jesus está dizendo aqui, e os comentaristas bíblicos sérios, dizem que a gente precisa entender o que Jesus diz aqui como um princípio e não como algo estrito, que a gente vai analisar sem fazer interpretação. Então, o princípio que Jesus ensina aqui é de que o casamento é o padrão, a manutenção desse casamento é o padrão. Mas se há algo que está acontecendo e que faz com que esse ambiente, o matrimônio, se torne algo que gera inclusive prejuízo para a vida daquela pessoa que está envolvida, ela pode sim avaliar o contexto, e se ela não quiser expor a vida dela ao risco, ela pode se separar, né? Mas isso é exceção. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente precisa tanto ver a norma, a ordem que é dada, que é de que o casamento ele é o padrão, e perceber também que quando há a exceção, essa exceção tem que ser algo muito, muito sério, muito grave. Tem que ser algo realmente que implique num problema que vai gerar a impossibilidade de se viver, de continuar vivendo, né? Tem pessoas que estão num relacionamento conjugal que não cometeram adultério, que são pessoas que, para quem está fora, estão se comportando extremamente bem, mas só que no relacionamento são pessoas extremamente nocivas ao outro, maltratam o outro, fazem pressão psicológica, fazem o outro ficar numa situação que é quase beirando a depressão. Então, esse casamento passa a ser mais uma prisão. Então, são questões que têm que ser levadas a uma avaliação à luz da palavra de Deus, mas a regra é a de que o casamento, o matrimônio, ele tem que ser protegido. Então, quando a gente olha para o que Jesus está ensinando aqui, o divórcio é visto como algo que é o último passo, a última ratio, né, por assim dizer, a última maneira de resolver o problema.
E olhando para aquela cultura da época, tanto a judaica quanto a grega e a romana, o casamento era visto como algo que não era tão importante, que não era visto como importante. A mulher no relacionamento não era visto como alguém importante. O divórcio era tratado de uma forma bastante banal. Qualquer que fosse o motivo, havia separação. Então, o que é dito aqui por Jesus o padrão é que aquele compromisso assumido diante de Deus e dos homens, o casamento celebrado, que ele seja mantido até o fim. A exceção é de que, diante de situações muito especiais, muito específicas, ele pode vir a ser desfeito, mas o padrão não é esse, não era para ser assim. E é tanto que Jesus mesmo diz que Moisés concedeu a exceção da carta de divórcio por causa da dureza do coração das pessoas. E aqui eu entro numa última lição que a gente pode extrair do texto, que é a de que Jesus, quando fala sobre a dureza, inclusive, do coração dos homens, e por isso Moisés havia dado a exceção, permitido a exceção, porque a regra é o casamento, é a manutenção do casamento, mas ele abriu a exceção, que tinha virado regra depois, né? Tinham feito regra dela, mas ele tinha aberto a exceção justamente em razão da dureza do coração dos homens. Não era nem em relação à mulher, não. Era a dureza do coração dos homens. Então, com isso a gente pode perceber que há aqui em jogo muito mais do que às vezes a gente consegue identificar. Porque, na maioria das vezes, a solução para um casamento ruim, a solução para um casamento que não está caminhando bem, nem seria a separação. Seria a pessoa que está ali com o coração duro, ela abrir o coração, ela quebrar o coração diante de Deus, para que Deus fizesse a obra no coração dela e no coração da pessoa que está com ela, da pessoa que ela ama. O relacionamento não foi assumido por acaso. Se amavam, estão juntos ou estavam juntos e há uma razão para isso. Então, o coração duro, se ele for quebrantado, se ele for quebrado, há sim a possibilidade de transformação. A palavra de Deus diz que para as promessas do Senhor não há impossíveis. Então, ele pode sim transformar, ele transforma esse cenário, basta que o coração se quebrante diante dele. Então, um casamento que está caminhando para o divórcio, ele pode sim ser mudado completamente se as pessoas envolvidas abrirem o coração para o Senhor. É tanto que lá no capítulo 19, quando os discípulos se espantam com a palavra de Jesus, né? Jesus dizendo que não havia como se separar se não fosse pelo adultério, que a regra era o casamento, era a manutenção desse casamento e tudo mais. A gente vai perceber que o assombro deles, o susto deles, era porque eles estavam avaliando aquele cenário numa perspectiva humana. E Jesus apresenta para eles ali, inclusive naquele ensino, que essa situação é vencida através da força que o Senhor dá, da sabedoria que o Senhor dá, do entendimento que Ele concede. Então, perceba que o Sermão do Monte está sendo anunciado aqui, nesse ponto que a gente está estudando, sob uma perspectiva de alguém que foi salvo por Cristo. Não está falando de uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus no coração e que não tem o selo do Senhor, que não foi salvo. Está falando de pessoas que foram salvas por Ele e que não podem usar esse argumento do mundo, esse argumento de pessoas que não conhecem a Deus para encerrar o casamento. Então, ele abre a exceção, como a gente já viu, que existe a exceção, mas não se pode fazer dela uma regra. E quando há no coração um coração duro para liberar o perdão, para buscar uma mudança no relacionamento, para buscar uma comunicação, boa parte dos problemas no casamento acontecem por falta de comunicação e às vezes até por falta de conversa sobre alguma coisa que foi feita e que ninguém conseguiu discutir aquele assunto para botar em pratos limpos. Falta o perdão real, que é o perdão bíblico, que você perdoa e realmente volta a viver a vida sem que aquilo ali seja um tropeço para você. Então, se eu abrir o meu coração e pedir para o Senhor
falar ao meu coração e mudar a minha vida, a palavra dele diz que não há impossíveis para ele. Então o casamento tem sim solução, tem sim salvação. Se nós, como seres humanos perdidos, mortos em nossos próprios delitos e pecados, fomos salvos pelo Senhor, se Jesus morreu, como de fato morreu e ressuscitou, venceu a morte, tem a chave na mão da morte, do inferno, tem o poder sobre todas as coisas, e Ele governa nossas vidas. Se a gente vive dessa maneira, quanto mais um cenário num casamento, num matrimônio, quanto mais ele pode ser transformado. Então, em resumo, o que a gente pode guardar aqui desses 2 versículos é que para o padrão da época, que é inclusive um padrão que a gente pode ver até hoje mesmo, nos nossos dias, né? As pessoas olham para o casamento, olham para o matrimônio como algo que pode ser descartado. Qualquer que seja o problema, eu vou me separar. Não olha para a vida dos filhos que vão ficar. Há filhos ali no relacionamento, não se preocupa com a criação daquelas crianças que depois vão ter que ter uma mudança também na sua vida, no seu cotidiano, para poder viver aquela realidade. Não percebe que no Senhor há sim uma real possibilidade de mudança. Basta que aquele coração duro, seja do marido ou da mulher, seja aberto, se quebrante diante de Deus, para que o Senhor faça um milagre de restaurar aquele casamento. O milagre do Senhor de salvar a gente é um milagre muito maior do que transformar o coração de uma pessoa e transformar um casamento. Então basta que se abra o coração para isso e perceber também que ele fala aqui para quem é salvo, né? Aquelas pessoas que não foram salvas ainda, elas podem usar os argumentos que elas quiserem, porque elas não conhecem a palavra de Deus, elas não foram salvas, elas não têm o Espírito Santo de Deus no coração, mas quem tem o Espírito Santo do Senhor no coração não pode nunca dizer que essa mudança é impossível. Porque Jesus mesmo diz aqui que o padrão, a norma, é o casamento que foi celebrado, a união que foi celebrada, que ela seja levada até o fim. E a exceção é a separação, o divórcio, mas a regra, de forma esmagadora, é a manutenção desse casamento. Então, se você que me assiste, me ouve, através dessa transmissão, seja agora ou quem vai ouvir depois, vai ver depois, e você está vivendo uma realidade na sua vida, no seu casamento, em que você acha que não há como mudar, porque o único caminho é o divórcio, avalie para ver se você não está se comportando dentro daqueles valores que eram os valores da cultura judaica naquele período, uma cultura que estava corrompida. Se os seus valores não têm uma influência como a influência que era feita pela cultura grega e romana, que é um reflexo na nossa cultura também, se a sua vida não está sendo governada por esses princípios. E se você estiver sendo governado por esses princípios, perceba que a palavra de Deus nos ensina que em Cristo tudo isso pode mudar. Que o que faz com que essa mudança não chegue é o nosso coração, que é a dureza do nosso coração. Então nunca diga que não foi Deus que não quis transformar a sua situação, que foi Deus que não quis transformar o seu casamento. Diga que foi você que com a dureza do seu coração não quis que Deus transformasse. Porque se você abrir o coração e disser, nesta noite, disser hoje, disser agora, Senhor, eu não consigo ver outra saída para essa situação desse casamento, senão o divórcio. Me mostre uma saída, eu quero continuar nesse relacionamento, eu quero que ele passe por uma mudança, eu quero que ele sofra um milagre e eu quero que a minha família seja uma família cada vez mais feliz. Fale isso com o Senhor, ore dessa forma a Deus e eu tenho certeza que a sua vida não vai ser a mesma, porque Deus responde, Deus responde. E Ele tem prazer em abençoar famílias. Então tenha certeza de que a sua não vai ser uma família que vai ser deixada de lado. Mas abra o coração e com certeza o divórcio vai continuar sendo uma exceção bem distante da sua vida. E o seu casamento, a sua família vai continuar sendo um local de fato onde o milagre de Deus acontece, onde as bênçãos do Senhor são derramadas. Amém, queridos? Realmente, Consuelo, a família é um projeto de Deus. E Deus tem prazer em abençoar a família. Amém? Queridos, nós já estamos no final desta nossa reflexão. Eu tentei aqui falar de uma forma bem resumida sobre uma questão muito, muito ampla. É claro que se fôssemos estudar o assunto detidamente, a gente teria aí pelo menos uns 4, 5 encontros. Mas
imagino que aqui a gente conseguiu ter uma base para entender o contexto do que Jesus falava e entender também a influência que a gente sofre e qual é a ordem do Senhor, né? Então, eu vou convidar agora Séfora, que ela vai cantar um hino nesse momento e a gente vai louvar a Deus junto com ela, tá bom? Então, vou chamar ela aqui. Vou chamá-la pelo telefone de Naldo. Amém. Boa noite, pastor. Minha querida, graça e paz. Tá, não. Tá. Isso aí é bom. O baixo, né? O baixo, esse daí. Na estatura, pastor. Um abraço, coisa boa. A outro. Abraço, meus amados. Vamos louvar o Senhor nesta noite, com muita alegria, o cântico de número 109. Né? Quero o Salvador comigo, ao seu lado quero estar. Vamos cantar todos aí na sua casa, acompanhando o cântico de número 109. Amém. Quero o Salvador comigo, ao seu lado sempre andar. Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, porque fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto, quando me vacilo o pé, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, dia a dia em meu viver, através de luz ou sombras, no desgosto e no prazer, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, sábio guia e bom pastor, nesta vida além da morte, longe de perigo e dor, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Amém. Amém. Bênção, meus queridos. Quero o Salvador comigo, realmente. A todo momento, amados, em todas as lutas. Boa semana na paz do Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela participação. Que bom, pastor. Tchau, tchau. Tchau. Queridos, eu vou orar neste momento e vou orar aqui agradecendo a Deus
pelo Dia do Jovem Presbiteriano, não é? Hoje é o Dia do Jovem Presbiteriano. A gente teria na igreja, caso tivéssemos reunindo normalmente, a gente teria um momento de agradecimento a Deus, de festejar por esse dia, mas infelizmente o momento não permite. Mas aqui eu quero deixar os meus parabéns aos jovens presbiterianos, os que fazem parte da nossa igreja e todos os demais, né? Que Deus abençoe e que tenhamos uma juventude que teme a Deus, que cresce no temor ao Senhor e que vive de forma como aqui a gente tem estudado, né, no Sermão do Monte e em outros ciclos que a gente estudou, tendo, de fato, a palavra do Senhor como fonte do conhecimento, fonte da vida. Amém? Então, que Deus abençoe a todos os jovens. Foi lindo. Tenho certeza que ajudou muita gente a encontrar a melhor forma de resolver a situação. Foi esclarecedora. Amém, tia. Minha tia Fátima. Hoje tem aqui participando com a gente minha tia Fátima, minha tia Gorete, e também uma prima minha, Thaís. Bênção. A família junto participando, minha mãe, minha sogra, cunhadas. É bom, a tecnologia faz a gente se aproximar, não é? Um momento tão difícil e a gente consegue ter contato. Então isso é ótimo, é bênção. Foi ótimo ter vocês com a gente. Também todos os demais que estão aqui com a gente, foi ótimo ter vocês nessa transmissão. Vou orar nesse momento, eu peço que você ore comigo, que você feche os seus olhos e a gente agora vai agradecer a Deus e pedir que Ele aplique em nós a palavra dEle. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais este momento de reflexão bíblica, um tema tão importante, Deus, tão precioso que deve ser compreendido. O casamento deve ser visto de fato como essa instituição do Senhor, que inclusive o Senhor fala dela no Novo Testamento usando como símbolo da união do Senhor com a igreja, que é o casamento, a noiva é a igreja. Então, fala dessa união espiritual, algo tão importante, tão maravilhoso, tão sublime. Então, que todos nós tenhamos também isso em mente e que busquemos no Senhor forças para superar qualquer que seja o problema nos nossos relacionamentos. Pai, aplique em nós o teu ensino. Eu peço que o Senhor abençoe também cada jovem presbiteriano. Hoje que é o dia no calendário da Igreja Presbiteriana do Brasil, um calendário em comemoração a esse grupo na igreja que é tão importante, que o Senhor Deus use cada jovem que serve ao Senhor como instrumento de justiça, aqueles que não conhecem ao Senhor ainda, que sejam alcançados pela Tua palavra, para que também sejam usados como instrumento de justiça nessa sociedade, e que em nome de Jesus, Deus, todos eles, amparados por Tua palavra, que sejam luz, que sejam sal, em nome de Jesus. Pai, abençoe também esse nosso país que tem sofrido com essa pandemia, que em nome de Jesus o Senhor abençoe não só o nosso país, mas também o mundo. O mundo tem sofrido. Alguns países já estão começando a sair da pandemia, mas é uma crise ainda que está instalada em muitos países. Que em nome de Jesus, Deus, o Senhor freie mesmo essa doença, para que em nome de Jesus, todos os esforços, inclusive, que estão sendo tomados para descobrir um medicamento ou readequar algum protocolo de algum medicamento já existente, ou o desenvolvimento de uma vacina, de testes mais exatos, mais rápidos, mais seguros. Pai, que o Senhor dê sabedoria também a esses profissionais, para que em nome de Jesus soluções sejam dadas. Que o Senhor abençoe também a liderança política do nosso país, tanto a nível federal quanto estadual e municipal. Abençoe também a liderança política mundial, para que em nome de Jesus as decisões tomadas sejam decisões que abençoem a população. Tua palavra diz que não existe autoridade que não seja constituída pelo Senhor. Então, o Senhor tem um governo sobre elas, o Senhor controla todas essas situações, então que o Senhor visite o coração e a mente deles. Pai, abençoe também o coração das famílias que estão enlutadas pelas perdas causadas pela Covid-19 ou pelas demais doenças, ou mesmo por acidentes, como foi o caso do irmão mais novo do presbítero Josenias, que faleceu naquele acidente de carro, faleceu a esposa e algo trágico. Pai, que o Senhor console o coração tanto do presbítero Josenias e sua família, quanto de todos os outros que compõem essa família. A Zezé também, que tem participado dessas transmissões, que o Senhor guarde o coração dela, que o Senhor console.
Que o Senhor abençoe, Deus, os profissionais que estão trabalhando para cuidar dos doentes, que eles também sejam abençoados e guardados pelo Senhor nesse momento. Ó Deus, nós entregamos todos esses pedidos a Ti e nós pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor esteja mesmo abençoando cada um de nós e nos livrando de todo mal. Peço ainda que o Senhor abençoe também a vida do reverendo Liberato Pereira dos Santos, pastor